só, a gente falava antes sobre os arroubos aí do Supremo Tribunal Federal e um grupo de advogados está lançando um movimento denominado a maior ação do mundo contra os inquéritos inconstitucionais do STF. Para entendermos melhor essa iniciativa, vamos conversar agora com a coordenadora nacional do Movimento Advogados do Brasil, a doutora Flávia Ferronato. Ela conversa com a gente a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu recebê-la aqui no nosso telão. Tudo bem, doutora Flávia? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite a todos. Ô, doutora, o nome chama muito atenção, né? A maior ação do mundo contra o STF. Exatamente, na prática, o que é que vai ser feito, doutora? Na verdade, a ação é uma ação coordenada, não é uma ação judicial, é uma ação extrajudicial, onde a gente vai peticionar para mais de 100 órgãos internacionais para denunciar o que está acontecendo com a liberdade de expressão no Brasil, com a tentativa da censura, através não só do STF, quanto do projeto de lei. E a gente está convocando os advogados que quiserem prestar apoio a essa ação e ao público em geral também, para a gente conseguir mostrar ao mundo o que está acontecendo. Doutora Flávia, quem faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Diga, Augusto. Doutora, quantos advogados já aderiram a essa causa e quais são os próximos passos aí, os passos dados nesse momento? Augusto, o nosso movimento ele foi criado há um ano, hoje conta com mais de 7 mil advogados. A gente acabou de lançar a plataforma para começar a coleta de assinaturas. A gente tem a plataforma do Citizen Go para os cidadãos comuns, que em 5 minutos já tem mais de 1.000 assinaturas. E os advogados, a gente imagina que também vão ser milhares de advogados. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Para vocês terem uma ideia de como nós aqui debatemos o instante, o momento, né? Isto aí, doutora, é muito mais representativo do que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que se perdeu, está representando um número pequeno de advogados e não liga para o que pensa a categoria e vai exatamente do lado contrário. Eu sempre disse que é preciso, de alguma forma, mostrar aos ministros do Supremo que eles podem muito, são poderosos, mas não podem além da Constituição e das leis, né? Em que momento, a senhora, como é que isso é extrajudicial? De que maneira vocês poderão direcionar ou mostrar aos ministros, olha, vocês estão exagerando aqui, estão exagerando ali? Na verdade, Zé Maria, a gente está pedindo uma ajuda internacional. A ação ela não é só contra a liberdade, para denunciar a tentativa de calar, né, as redes sociais e a liberdade de expressão no Brasil, como também para garantir as prerrogativas dos advogados. A gente tem advogados que sofreram busca e apreensão sem acompanhamento da Ordem dos Advogados. A gente tem diversos advogados, dezenas de advogados que não estão conseguindo ter acesso ao inquérito das fake news, que a gente chama de o inquérito do fim do mundo. Os advogados estão tendo acesso a apenas um apenso. A Ordem dos Advogados não está prestando o apoio necessário aos advogados. A Ordem entrou com um mandado de segurança para apenas um grupo de advogados de um dos investigados, que não se estendeu a todos, e apesar da Ordem falar que foi por causa dela que o Alexandre de Moraes liberou o acesso a apenas um apenso e não ao inquérito todo, a ação da OAB Federal ela vai a plenário agora em agosto, e nem sequer teve a liminar julgada, apreciada. Então, o que a gente está fazendo é pedindo socorro, na verdade. Tanto como advogados, a gente percebe uma tentativa perigosa de, inclusive, passar por cima das prerrogativas. E o que a gente está querendo mostrar é isso, entre as dezenas de associações que a gente pretende acionar, estão associações de advogados do mundo todo. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza.
Doutora, como tem sido a resposta nesse primeiro momento dessas entidades às quais o movimento está recorrendo a esse pleito apresentado por vocês? Guilherme, essa iniciativa ela está sendo coordenada pelo Dr. Emerson Grigoletti, que está sendo um gigante na tentativa de coordenar todas essas ações. Ele é advogado de alguns investigados e tomou no peito, teve a coragem de começar essa denúncia. Ele é coordenador do Movimento Advogados do Brasil também desde o início. E o que a gente está percebendo é que, conforme a gente vai conversando com essas entidades, elas estão ficando assustadas, elas não tinham ideia do que estava acontecendo, né, do tamanho do que estava acontecendo. E foi por isso que a ação coordenada e a necessidade de fazer isso de maneira formal, com milhares de assinaturas, é para mostrar realmente o que está acontecendo, né? Na verdade, é um pedido de socorro mesmo. Ô, doutor, e para quem não conhece o grupo do qual a senhora é coordenadora, o grupo Advogados pelo Brasil, queria que a senhora falasse um pouquinho como é a atuação do grupo, exatamente qual é o objetivo de vocês, enfim, falasse um pouquinho sobre o Advogados do Brasil. O Movimento Advogados do Brasil é um movimento exclusivo para advogados. A gente teve um início há mais de um ano com algumas... na tentativa de responder alguns ataques que o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, fez a algumas pessoas e algumas ministros ao governo Bolsonaro. A gente percebeu que os advogados começaram a ficar muito incomodados com a atuação do presidente da OAB, e aí a gente acabou unindo esse grupo de advogados através de um grupo de Facebook que inicialmente era só para assinar um manifesto. E esse grupo foi crescendo, tomando volume, o que mostra o descontentamento de muitos advogados com a presidência da OAB. E hoje ele é um grupo que está atuando juntamente com outros grupos de advogados. O Movimento Advogados do Brasil me parece o maior, mas não é o único. A gente está criando, inclusive, uma união dos movimentos de advogados do Brasil para poder atuar como pessoa jurídica, inclusive formalizando a associação com outros combativos colegas gigantes que têm colocado a cara a bater, porque é muito, muito complicado um advogado querer questionar o Supremo Tribunal Federal, né? É lá que os nossos clientes são julgados. Então, é muito complicado o advogado se expor dessa maneira. Mas a gente tem aí corajosos combatentes, né, que começaram essa luta, e agora a coisa está crescendo porque chegou num patamar que está ficando insustentável. Estamos ouvindo aqui a doutora Flávia Ferronato, ela é coordenadora nacional do Movimento Advogados pelo Brasil, que apresenta aí essa ação contra os inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Quem faz a próxima pergunta é o Augusto Nunes. Diga, Augusto. Doutora Flávia, a direção da OAB pelo menos admite que o que está acontecendo é, no mínimo, uma ameaça à liberdade de expressão, ou nem isso? Nem isso. Na verdade, a gente percebe um silêncio da OAB, né? A OAB, ela não se manifesta. Ao contrário, a OAB, ao invés de, nesse momento, estar preocupado em apoiar os advogados nas suas prerrogativas, a gente percebe o presidente da OAB fazendo lives com youtubers famosos, muito controversos, para tratar a respeito de fake news. Né? Então, a gente percebe que a OAB está tendo uma ação muito mais política, em ataque, numa tentativa, na verdade, de se criminalizar as fake news, do que fazer o seu papel legal e constitucional, que é a defesa dos advogados. Importante ressaltar, Augusto, que a Corte Interamericana tem pareceres e tem na sua legislação, e tem, aliás, não só alguns pareceres que indicam
que a descriminalização do ataque à honra, né? Então, o ataque à honra por orientação da Corte Interamericana, ele deixa de ser um crime e seria só tratado no âmbito civil. E essa é uma das nossas lutas também. A gente precisa começar a entender isso, claro, quando se trata de figuras públicas. A gente precisa, e os políticos, os ministros e etc., eles são figuras públicas que estão sujeitos as pessoas concordarem ou não com a atitude delas. E quando se há algum ataque ou alguma ofensa, isso deve ser reparado, né? Isso a todos, né? Eu estava ouvindo vocês falando, o presidente da República, as pessoas têm que começar a lutar pelos seus direitos na justiça. O que não pode acontecer é tentar calar essas críticas. Quando se passa do patamar de não recorrer a uma indenização e recorrer a uma tentativa de calar, esse é um movimento muito perigoso. E a gente percebe que a OAB ela está indo contrário também ao que diz a Corte Interamericana de Direitos Humanos. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, olha, doutora Flávia, eu tenho dito que nós estamos vivendo um mundo novo em matéria de comunicação, né? Houve uma destruição total do que era antes, há uma crise, sim, existencial nos grandes veículos e eles fazem de conta que isso não existe, né? Há um mundo novo que eu costumo comparar aí a Gutenberg quando criou a prensa. Antes era muita oralidade, se dizia, por exemplo, da Bíblia, né? Os padres, bispos diziam, olha, a Bíblia fala isso, e ninguém tinha Bíblia para confrontar. Aí depois da prensa, e houve ali uma multiplicação da Bíblia, as pessoas iam para as igrejas com a Bíblia na mão, então não dava mais para dizer que aquilo estava na Bíblia se não existia na Bíblia. Então, hoje, os grandes veículos de comunicação são confrontados com a realidade de um youtuber, que estava no local e ele desmente com imagens e consegue vencer um grande conglomerado de comunicação. Eu pergunto se isso também está acontecendo no mundo do direito, quer dizer, os advogados ainda não tomaram pé de que nós estamos vivendo no novo mundo, onde os juízes mudaram, os ministros do Supremo falam, dão entrevistas, e o cliente também mudou, porque ele entende e consulta na internet. Quer dizer, os advogados estão demorando demais a entender essa nova realidade? Olha, Zé Maria, eu não sei se eles ainda não entenderam ou se eles ainda têm receio, né? E é por isso que um movimento de advogados que tenta trazer esse assunto à tona é uma coisa muito arrojada, de muita coragem. Por isso que eu cumprimento os colegas que tiveram a coragem de levantar esse assunto, porque a gente sofre represálias, né? A gente perde clientes, a gente tem julgados, a gente sempre tem juízes que acabam não concordando com a nossa postura e isso, os clientes ficam com medo de até nos contratar. O que acontece é que a gente precisa ter essa coragem, né? A gente precisa lutar para que a lei seja cumprida. A gente não pode aceitar que o que está na Constituição seja distorcido quando é A ou B. A gente luta pela legalidade. O que a nossa preocupação total é que a lei seja cumprida e não que a lei seja tratada porque você é de direita ou você é de esquerda. O que a gente percebe a respeito da questão das fake news e dessa tentativa de liberdade de expressão, e tem percebido isso no grupo de advogados, é que ele deixou de ser uma pauta que só está sendo de direita. Muitos advogados já estão percebendo a gravidade do que está acontecendo, né? Porque num determinado momento são apoiadores do presidente que estão sendo perseguidos, mas isso pode mudar a qualquer momento, né? Dependendo da composição do STF ou dependendo do juiz que vai julgar a causa.
E isso é um precedente muito perigoso, né, para a estrutura democrática do Brasil. Então, a nossa luta é para que as coisas entrem no trilho e que a gente tenha um inquérito onde comece no Ministério Público. A gente estava comentando no grupo, ninguém é obrigado a concordar com a defesa que está acontecendo. O que a gente é obrigado a concordar é com o direito dos investigados de se defenderem, né? A gente precisa do direito à ampla defesa. Como é que um investigado vai se defender tendo acesso a 100, 200 páginas num inquérito de 8.000 páginas? O inquérito que tem quase 80 apensos e ele só tem direito a um. E ninguém defendendo esse direito dos advogados e dos investigados. Porque quando chega no Supremo, para quem que a gente vai gritar? Né? Está no Supremo, como é que a gente vai mostrar o que está acontecendo? Então, o único caminho que a gente viu é tentar organismos internacionais, o alerta, para, de repente, isso ter algum tipo de acompanhamento ou defesa, né, algum tipo de pressão internacional. E para fechar agora, a pergunta de Guilherme Fiuza. Diga aí, Fiuza. Doutora Flávia, é um pedido de socorro, né, como a senhora mesma expressou, e acredito que esse socorro vindo será, assim, como uma forma de repúdio, ou de atenção, ou de pressão, né, como a senhora acaba de dizer. Eu pergunto, o movimento tem também algum tipo de direção no âmbito nacional? E falo mais especificamente do Congresso, né, do Senado, onde está ali a possibilidade de revisão, a possibilidade de punição ou até cassação de ministros do STF. Tem. A gente, não só o movimento, como esse grupo de movimentos de advogados, a gente tem elaborado pedidos de impeachment de ministros. A gente já ingressou, inclusive, na Justiça contra o Rodrigo Maia, contra o próprio presidente Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. A gente não está se restringindo só ao caso das fake news. É complicado a gente dizer, porque não é um grupo, muita gente taxa, inclusive dentro da OAB, aquele grupo é o grupo de direita. Não, a gente não é um grupo de direita ou esquerda. A gente é um grupo que a gente defende o que a gente entende correto. Né? Então, não somos um grupo político, não somos um grupo de apoio ao governo federal, apesar de muitos membros serem apoiadores do governo federal, alguns não são apoiadores do governo federal. A gente tem muitos apoiadores hoje em dia do ministro Sérgio Moro e não do governo, mas somos um grupo que a gente está buscando na Justiça ou no próprio Congresso uma forma das coisas se encaminharem da maneira que a gente acha correta. Quando a gente percebe que as nossas tentativas nem sequer são analisadas, a gente tem muitos casos, por exemplo, de pedidos de impeachment, são diversos os casos que estão engavetados, né, de pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo. Então, politicamente, a gente tem que ter uma atuação jurídica em um ambiente político, né? E quando a gente pede esse socorro, é exatamente para a gente sair um pouco desse campo jurídico, que é o nosso campo, e ter essa pressão política, né? Quando a gente pede a ajuda da população e sai só da ajuda dos advogados, a gente está tentando trazer isso para uma realidade de todos os brasileiros. Né? Então, o que a gente chama de maior ação do mundo é exatamente para sair do campo do direito, para sair do campo jurídico e trazer também os cidadãos que estão preocupados com o que está acontecendo para lutar junto com a gente. Porque chega uma hora que as nossas armas acabam ficando muito restritas. Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Muito bem, nós ouvimos aqui então a doutora Flávia Ferronato, advogada, ela é a coordenadora nacional do Movimento Advogados do Brasil, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, doutora Flávia, boa noite. Boa noite, muito obrigada.